Você tem notado que estamos vivendo em dias difíceis, onde as pessoas estão agitadas, correm de um canto para o outro, não tem tempo para si, não tem tempo para a família, não tem tempo para os filhos e, em especial, não tem tempo para Deus. Nota-se que as pessoas querem construir aqui na Terra, mas acabam esquecendo que estamos vivendo os últimos momentos da história dessa Terra. Estão se apegando às coisas materiais aqui na Terra. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, a sua salvação. Presta bem atenção no que o pastor ele vai falar neste exato momento. Não sai, fica até o final, tá bom? Que Deus ele te abençoe. E, queridos, há uma preocupação hoje nesse mundo corriqueiro que nós... Tem muitas pessoas que estão correndo e não estão vendo o estrago que estão deixando. Às vezes é na vida do casal, às vezes é na vida dos filhos, às vezes é na sua própria vida espiritual. Acorda desesperado com as coisas a conquistar, acorda desesperado com as coisas a resolver, a solucionar, e tem perdido o tempo de estar primeiro assentado, como Jesus estava. Muitos casais vêm até o altar, perante Deus, assumir um compromisso com Ele, e depois da bênção vão embora e deixam Deus no altar. Há uma preocupação para nós hoje, é que muitas das vezes a gente vem à igreja, a gente traz as nossas necessidades, a gente traz as nossas fragilidades, os nossos pecados, se alivia e vai embora sem Deus. E aí é por isso que muitas das vezes, ao chegarmos em casa ou iniciarmos as atividades, a vida volta novamente a se encher de problemas, de fardos, de dificuldades. Por quê? Porque talvez nós estamos nos acostumando a vir à igreja apenas em busca da paz. E quando a gente encontra a paz, a gente vai-se embora, como se a paz fosse o suficiente para a gente viver nesse mundo de trevas. E não é, queridos. Nós precisamos vir à igreja, buscar a presença de Deus e sairmos daqui com o Deus dessa presença. No mundo nós temos cerca de 40 mil placas de igrejas diferentes. E umas mais cheias do que as outras. Muitas pessoas estão na igreja, mas muitas pessoas não estão com o Deus da igreja. E isso é o preocupante. Muitas pessoas vão à igreja, mas vão à igreja em busca de desabafar, em busca de enricar, em busca de colocar os seus problemas sobre o altar, em busca de encontrar pessoas, em busca de solução para N coisas, mas muitas das vezes a essência principal, que é ir à igreja para ter um encontro com Deus, adorar esse Deus e sair daqui com esse Deus, tem sido negligenciado. Hoje nós estamos há 15 dias de um casamento que estávamos ali em Capim Grosso e falava com os noivos. Muitos casais recebem a bênção de Deus no altar e vão embora sem ela. Muitos casais vêm até o altar, perante Deus, assumir um compromisso com Ele, e depois da bênção vão embora e deixam Deus no altar. Há uma preocupação para nós hoje, é que muitas das vezes a gente vem à igreja, a gente traz as nossas necessidades, a gente traz as nossas fragilidades, os nossos pecados, se alivia e vai embora sem Deus. E aí é por isso que muitas das vezes, ao chegarmos em casa ou iniciarmos as atividades, a vida volta novamente a se encher de problemas, de fardos, de dificuldades. Por quê? Porque talvez nós estamos nos acostumando a vir à igreja apenas em busca da paz. E quando a gente encontra a paz, a gente vai-se embora, como se a paz fosse o suficiente para a gente viver nesse mundo de trevas. E não é, queridos. Nós precisamos vir à igreja, buscar a presença de Deus e sairmos daqui com o Deus dessa presença. Nós precisamos ter essa consciência de vir à igreja, ter um encontro com Deus e sair daqui com esse Deus. Jesus, ele vai ao templo e os seus pais tinham um compromisso, precisavam voltar, acabou a festa, mas ele continuou ali. E a Bíblia fala de 3 coisas que Jesus estava fazendo. A primeira, ele estava assentado. E, queridos, há uma preocupação hoje nesse mundo corriqueiro que nós estamos vivendo. Nós estamos nos assentando muito pouco. Porque no mundo em que nós estamos vivendo hoje, é mais valorizado na sociedade quem mais senta ou quem mais corre.
que é que você acha? Quem mais senta ou quem mais corre? Ah, pastor, depende. Queridos, hoje, no mundo em que nós estamos vivendo, damos mais valor a quem mais corre do que a quem mais senta. E vou descrever para você. Um homem ou uma mulher que consegue dar conta de 2, 3 empregos é uma pessoa de sucesso para esta vida. Quanto mais a pessoa corre, quanto mais a pessoa é atarefada, olha, eu não sei como é que ela consegue dar conta de tudo isso. Ali é uma pessoa de sucesso, porque ela tem X graduações, ele tem X formações, ele não para, é uma máquina. Ah, eu queria ser como fulano. Mas o que Jesus fez foi assentar-se. E, queridos, muitas pessoas, e talvez alguém aqui nessa noite, nessa situação, que tem corrido demais para conquistar as coisas dessa vida, tem visto muitas das coisas da sua vida dando errado. Tem muitas pessoas que estão correndo e não estão vendo o estrago que estão deixando. Às vezes é na vida do casal, às vezes é na vida dos filhos, às vezes é na sua própria vida espiritual. Acorda desesperado com as coisas a conquistar, acorda desesperado com as coisas a resolver, a solucionar, e tem perdido o tempo de estar primeiro assentado, como Jesus estava, sentado, ao ouvir os mestres da lei, ensinando sobre a palavra de Deus. Qual é o primeiro conselho para nós nessa noite? Está na hora de nós pararmos um pouquinho mais e nos assentarmos perante o Senhor para saber qual é a vontade dEle para a nossa vida. Por que isso é de suma importância para nós hoje? É que nós só estamos parando quando coisas erradas estão acontecendo. Quando é que nós paramos para dar uma atenção devida aos nossos filhos quando alunos? Quando tiram nota baixa na escola, aí a gente para conversar. Quando é que nós paramos para dar uma atenção devida aos nossos filhos quando aluno? Quando chega uma reclamação da escola, aí a gente arruma um tempo para sentar, para conversar. Se tivéssemos tempo suficiente para sentar, muitos desses problemas não aconteceriam. Quando é que o casal para sentar para conversar sobre finanças? Na maioria das vezes, quando se endivida. Quando não consegue mais realizar os sonhos que tem, quando não consegue mais receber o recurso e manter as necessidades do lar. Aí agora a gente precisa sentar para a gente ver o que vai cortar, para a gente ver o que vai resolver, mas se tem uma vida de sentar para ajustar, para administrar, talvez não estivesse passando pelos problemas financeiros que estão passando hoje. Mas o conselho de Deus, ainda assim, independente da situação, ei, pare um pouco, se assente, esfria a sua cabeça. Esses dias nós compartilhávamos sobre 2 palavras importantes e especiais que precisa ter em todos os lares, principalmente no casamento. As 2 palavras são, a primeira é beleza e a segunda é paciência. E isso tem sido muito interessante, porque se tudo estiver bem, a primeira palavra, qual é a primeira beleza? Qual é a primeira palavra? Já falei, né? Se tudo estiver bem, qual é a primeira palavra? Beleza. Mas se alguma coisa não estiver bem, qual é a segunda palavra? Paciência. 2 palavras importantes para termos no nosso dia a dia, no nosso lar. Beleza e paciência. Se tudo estiver bem, beleza. Mas se alguma coisa não estiver legal, paciência. Senta e as coisas tendem a ficar beleza. Mas precisa se assentar. A Bíblia também diz que Jesus, ele estava, o texto que nós lemos, assentado e ouvindo. E aí agora vem, se está difícil sentar, eu fico imaginando ouvir. Porque hoje, por exemplo, na sexta-feira eu conversava com um amigo, presencialmente, e de repente eu comecei a digitar e ele parou de falar. E aquilo constrangeu meu coração. E ele disse, não, depois que você terminar de digitar, aí eu falo. E eu fico imaginando como nós estamos hoje dando ouvidos muito pouco, dando atenção, prestando atenção muito pouco para o que as pessoas estão falando. E aí eu fico imaginando, e em relação a Deus? Porque quando nós temos o tempo ainda de nos prostrar, de orar e de dizer para Ele o que nós estamos sentindo, parece que depois que a gente conta, a gente se levanta e vai. Como se tivesse com tudo resolvido, mas a gente muitas vezes não parou para ouvir a resposta de Deus. Jesus, aquele que foi enviado pelo Pai para cumprir uma missão de trazer a salvação para mim e para você, ainda assim, sendo o próprio Deus, Ele parava, se assentava para ouvir
as respostas e a vontade de Deus. O que temos feito com a nossa vida hoje, queridos? Nós temos orado e dito para Deus tantas coisas. Nós temos orado e feito para o Senhor tantos pedidos. Temos colocado tantas causas em suas mãos, e aí a gente se levanta como se tivesse resolvido, mas não está resolvido, porque nós precisamos parar e ouvir a resposta do Senhor. E eu fico imaginando que tem muitas coisas, se nós tivéssemos ouvido a resposta do Senhor, não estaríamos passando pelo que nós estamos passando hoje. De repente, se você tivesse parado para entender a vontade de Deus, não tivesse enfrentando a luta que está enfrentando hoje. Mas louvado seja o nome de Deus, que ainda dá tempo. Estamos aqui hoje tendo o privilégio de recomeçar, de parar e ouvir a vontade de Deus, que tem o melhor, Ele tem o melhor para cada um de nós. Queridos, Jesus também ele tratou de ouvir dos negócios do seu Pai, dedicando tempo para ouvir os seus ensinamentos, que os escribas e os doutores estavam ali apresentando. E eu separei um texto aqui do Desejado de Todas as Nações, que diz assim: Jesus se apresentou como pessoa sedenta de conhecimento. Como pastor, a gente enfrenta um grande desafio. Nós moramos aqui em Juazeiro e viajamos em todo o norte aqui da Bahia. E por viajarmos muito, a gente fica pouco tempo também na cidade. E quando a gente fica na cidade e chega na igreja, muitas das vezes tem irmãos que entendem, mas tem outros irmãos que não aceitam um pastor, como se dissesse: como é que pode um pastor na igreja sem fazer nada? O pastor precisa sentar para se alimentar da palavra de Deus também. O pastor precisa também vir com a família à igreja e se assentar em um momento e ouvir, porque Jesus ele se apresentou como uma pessoa sedenta de conhecimento de Deus. E por mais que nós estudemos a Bíblia, por mais que nós estudemos os escritos inspirados, os livros do Espírito de Profecia, ainda assim Deus também quer falar ao meu coração por meio de uma pessoa simples ou de outro pastor, de qualquer outra pessoa que Deus vai usar através da palavra. E eu encontrava certa vez um jovem que ele dizia: pastor, eu não tenho tempo, minha agenda é sempre cheia, todos os cultos eu estou pregando em uma igreja. Eu disse: filho, você precisa parar para assistir um culto, para ouvir Deus também falando com você. E às vezes nós estamos tão corridos nesta vida que estamos achando que Deus nos chamou só para falar, só para ensinar, só para pregar, mas Deus ele quer falar ao nosso coração. E há uma preocupação muito grande para nós pregadores. A preocupação é falar para o povo de Deus aquilo que Ele quer que seja falado. Que Deus ele te abençoe. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o teu gostei, o teu like no vídeo aí, para que mais pessoas possam ter acesso a esse vídeo maravilhoso, que foi uma bênção, na verdade é uma bênção. E com certeza você compartilhando para mais pessoas será uma bênção mais ainda.